Continuando então com nossos grupos funcionais, agora vamos falar dos grupos funcionais nitrogenados. Os grupos funcionais nitrogenados são aqueles que têm o nitrogênio, né, como principal responsável pelas funcionalizações, ou seja, pelo ganho de propriedades. Vamos começar com as aminas. Deixa eu dar um zoom aqui. As aminas é quando nós temos uma cadeia qualquer R e temos um NH2 aqui na ponta, tá? Esse R significa cadeia qualquer. Tá? Qualquer tamanho de cadeia. Pode ser um NH2, uma amina primária, pode ser um NH, uma amina secundária nesse caso, ou até pode ser só um N, uma amina terciária nesse caso. As aminas, elas são presentes em muitas coisas no nosso dia a dia, desde a constituição das proteínas, né? As proteínas são aminoácidos, aminas e ácidos carboxílicos, tá? Então, as aminas estão presentes em muitas áreas, absolutamente em muitas áreas da nossa vida, inclusive na indústria de fertilizantes. Eu até destacaria essa aplicação. Faz parte desse segmento das indústrias de fertilizantes. A nomenclatura de uma amina também é muito tranquilo. É só você lembrar das regrinhas que eu já passei, né, na parte anterior ali, de prefixos e infixos, e acaba com o nome amina. Então, se for um carbono só, é uma metanamina. 2 carbonos, etanamina. 3 carbonos, propanamina, e assim por diante. As amidas. As amidas, a gente tem uma cadeia qualquer, tem uma carbonila, tem um C dupla O. E do lado da carbonila tem um NH2, que pode também ser um NH ou somente um N. Aí vai classificar como sendo uma amida primária nesse caso, NH2. Se só for um NH, é uma amida secundária. Se só for um N, é uma amida terciária. As amidas são os polímeros. As principais aplicações das amidas é na indústria de polímeros. É como os polímeros sintéticos, como a poliamida. O nylon é uma amida. Na verdade, é a poliamida. Então tá, a nomenclatura de amida também é bem simples. É só acabar com amida. Metanamida, etanamida e assim por diante. Os nitrocompostos são os explosivos. Esses compostos aqui são os explosivos. Eles têm NO2 preso à cadeia carbônica. Esse grupo NO2 aqui, ó, tem nitrogênio e oxigênio. É um grupo nitrooxigenado. NO2 é muito reativo, por isso é explosivo. A principal aplicação dos nitrocompostos são os explosivos mesmo, tá? Nitroglicerina, nitrotolueno, explosivos. Nitrocelulose, o TNT, né, trinitrotolueno, que é o caso da dinamite, e aí por diante. São os nitrocompostos. A nomenclatura é só começar com nitro. Então, se eu tenho uma cadeia de 4 carbonos e tem um grupo nitro, é chamado de nitrobutano. Nesse caso, dos nitrocompostos, por tradição, não se troca o sufixo, só se coloca o prefixo nitro na frente e acaba com O ao final. Agora, as nitrilas ou os isocianetos. As nitrilas e isocianetos são grupos funcionais muito venenosos, são venenos orgânicos, especialmente os cianetos, inclusive o cianeto de potássio é utilizado na injeção letal lá nos Estados Unidos. Nesse caso, as nitrilas, a gente tem uma cadeia orgânica, carbono, fazendo uma tripla com o nitrogênio. Isso é uma nitrila ou um cianeto. Essencialmente, é utilizado como fungicida, bactericida, né? São os venenos agrícolas, inclusive. São os venenos. A nomenclatura é só dar o nome e acabar com nitrila. Nomenclatura, lembrando que existem várias formas de dar um nome. O padrão que eu estou passando para vocês é o padrão da União Internacional de Química Pura e Aplicada. É o padrão da IUPAC, tá? Que é você só dar o nome e o sufixo é nitrila. Então, etano, nitrila, butano, nitrila e assim por diante. Existem ainda as isonitrilas, é quando o carbono ele troca lugar com o nitrogênio. Já apesar de eu ter colocado aqui, não vejo tanta chance disso ser cobrado na provinha de vocês. Mas isso é uma isonitrila, tá vendo? Só o carbono e o nitrogênio só trocaram de lugar. Inclusive, nesse caso, o carbono ele até fica escasso em uma ligação. Geralmente, ele fica com caráter catiônico, fica positivo por isso, porque ele tem uma ligação a menos do que deveria. Essas são as isonitrilas, as mesmíssimas aplicações, né, nos venenos também. E a nomenclatura também é a mesma. Só que agora, em vez de acabar com nitrila no final, você vai acabar com isonitrila lá na hora do nome do seu composto orgânico. Então vai vir as regras de prefixo e infixo e acaba com isonitrila.
Beleza, falamos aí com isso dos grupos funcionais nitrogenados todos. Bora falar agora dos grupos funcionais de funções particulares. São esses aqui, ó. Os grupos funcionais de funções particulares são aquelas que fogem ao conteúdo tradicional, né, de oxigênio e nitrogênio, e vale a destacar os aletos. Os aletos é quando nós temos uma cadeia orgânica qualquer, deixa eu dar um zoom aqui nos aletos, só enquadrar melhor. Opa! Então, os aletos é quando temos um grupo R qualquer orgânico, e aqui tem um halogênio, essa coisa X. X tem que ser um flúor, cloro, bromo ou iodo. Sendo que os aletos, os principais que vocês encontrarão são os aletos de cloro e de bromo. Aletos de flúor e de iodo já são mais raros, porque são extremamente reativos. O flúor, porque é muito eletronegativo e reage demais, não consegue ficar preso numa molécula orgânica, e iodo porque é muito grande. Iodo é muito reativo porque é muito grande, é muito gordo, é um raio atômico grande. A nomenclatura de aleto é uma beleza também. É só falar o nome do aleto e o nome da molécula orgânica. Por exemplo, se for cloro, né? Você fala cloro butano, cloro pentano, cloro hexano, cloro tananã. É só falar o nome do aleto e depois o nome da molécula orgânica, tradicionalmente. Grupo funcional ácido sulfônico tem a cadeia orgânica e tem um SO3H escrito logo em seguida. Isso é o ácido sulfônico. Os grupos funcionais sulfônicos são mais raros, menos aplicáveis e menos comuns, mas ainda são pertinentes justamente na indústria de corantes, indústria de síntese, indústria farmacêutica. Eu diria até que vai estar muito presente mais na indústria de agroquímica. Vou colocar aqui uma das áreas de aplicações da indústria agroquímica. É só colocar de cinza. Agro. Os ácidos benzeno sulfônicos ou sulfônicos. Então tá, se tem um SO3H, ó, isso constitui o ácido sulfônico. Tá na cara, né, que ele é derivado do ácido sulfúrico, né? Não lembra? H2SO4, ácido sulfúrico, SO3H sim. Ácido sulfônico é o grupo funcional geralmente resultante da sulfonação, que é a reação com ácido sulfúrico das moléculas orgânicas. Sobre nomenclatura não precisa se preocupar, vai vir sempre ácido tananã sulfônico, é assim, então vai vir o nome na frente ácido, ó. Vai ser assim, ó, ácido, depois aqui o nome da parte orgânica, prefixo e infixo, e acaba com sulfônico. Ácido etano sulfônico, benzeno sulfônico, propano sulfônico, e aí por diante. Os demais compostos são os tiocompostos. Tiocompostos são aqueles que têm enxofre. Enxofre como agente funcionalizador. É o tioéter. Então tem 2 carbonos, o enxofre aqui entre 2 carbonos. É como se fosse o enxofre no lugar do oxigênio, num éter. Um tioálcool tem um carbono ligado, ao invés de ser uma hidroxila, né, que seria um álcool normal, tem um SH. Tiofenol é quando temos um anel aromático, né? Se fosse um OH, seria só um fenol normal. Opa, tô na frente. Se fosse um OH, teria um fenol normal. Mas é um tiofenol, só o que muda é que no lugar do oxigênio vem o enxofre. Todo grupo tio é quando o enxofre está substituindo o oxigênio numa posição tradicional ali do oxigênio. E por que o enxofre é capaz de fazer isso? De substituir o oxigênio? É que o enxofre ele pertence ao mesmo grupo da tabela periódica do oxigênio, eles são primos, pertencem à mesma família. Então, as características químicas desses compostos tios são todas muito parecidas, muito iguais. Beleza? É essa a lógica dos tiocompostos. E aí, com isso, falamos de todos os grupos funcionais. O conteúdo dessa aula daqui, o PDF, vai estar também disponível para vocês. E daqui a pouco tiver questões lá na nossa parte 5 desse módulo. Voltamos já.